A família de Davi e as intrigas pela sucessão a Meribal. Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Davi perguntou: haverá ainda algum sobrevivente da família de Saul, para que eu o trate com bondade por amor a Jonatas? Ora, a família de Saul tinha um servo chamado Siba. Trouxeram-no a Davi, e o rei lhe perguntou: é Siba? Para te servir, respondeu ele. Perguntou-lhe o rei: não ficou alguém da família de Saul, para que eu o trate com bondade semelhante à de Deus? Siba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas que é aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei, e Siba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. O rei Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabar. Ao chegar perto de Davi, Meribal, filho de Jonatas, filho de Saul, caiu com o rosto em terra e se prostrou. Davi disse: Meribal. Ele respondeu: sou eu, para te servir. Davi lhe disse: não tenhas medo, porque eu quero tratar-te com bondade, por amor a teu pai, Jonatas. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e comerás sempre à minha mesa. Meribal se prostrou e disse: quem é este teu servo, para que trates com misericórdia a um cão morto como eu? Depois o rei chamou Siba, o servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e à sua família, eu o dou ao filho do teu senhor. Tu trabalharás a terra para ele, tu com os teus filhos e os teus escravos, e recolherás os frutos que garantirão à família do teu senhor o pão que comerá. Quanto a Meribal, o filho do teu senhor, tomará sempre as suas refeições à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou a seu servo. Portanto, Meribal comia à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Meribal tinha um filho pequeno chamado Maicas. Todos os que moravam com Siba estavam a serviço de Meribal. Mas Meribal morava em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. B. A Guerra Amonita. Nascimento de Salomão. A insulto aos embaixadores de Davi. Depois disso, aconteceu que o rei dos Amonitas morreu, e o seu filho Reinem reinou em seu lugar. Davi pensou: usarei para com Reinem, filho de Naas, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo, e mandou Davi seus servos apresentar-lhe pêsames pela morte do pai. Mas logo que os servos de Davi chegaram ao território dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas disseram a Reinem, seu senhor: pensas que Davi quer honrar teu pai, porque te enviou portadores de pêsames? Não será antes para observar a cidade, para conhecer as suas defesas e depois a arruinar, que Davi te enviou os seus servos. Então Reinem prendeu os servos de Davi e lhes fez rapar a metade da barba e rasgou metade das suas vestes até as nádegas, e os despediu. Logo que Davi teve notícia do ocorrido, mandou alguém ao seu encontro, porque estavam envergonhados, e o rei lhes enviou esta mensagem: ficai em Jericó até que cresça a vossa barba, e então vinde. Primeira expedição militar amonita. Quando os amonitas viram que se tinham tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros para tomarem a seu soldo os arameus de Berrob e os arameus de Soba, 20.000 homens a pé, o rei de Maaca com 1.000 homens, e o príncipe de Tab com 12.000 homens. Quando Davi soube disso, enviou Joabe com todo o exército, os valentes. Os amonitas saíram e puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e de Roube e os homens de Tab e de Maaca ficaram à parte, em campo aberto. Joabe, vendo que iam avançar contra ele simultaneamente pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e os pôs em linha de batalha contra os arameus. Confiou a seu irmão Abisai o resto do exército e o colocou em linha de batalha contra os amonitas. E disse: se os arameus me estiverem vencendo, tu virás em meu auxílio; se os amonitas prevalecerem sobre ti, eu irei socorrer-te. Sede corajosos, e mostremo-nos fortes pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que Deus faça o que lhe parecer bom. Joabe e a tropa que estava com ele avançaram contra os arameus, que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os arameus tinham fugido, recuaram também diante de Abisai, e entraram na cidade. Então Joabe voltou da guerra contra os amonitas e reentrou em Jerusalém. Vitória sobre os arameus. Vendo que tinham sido vencidos diante de Israel, os arameus concentraram as suas forças.
Hadadezer enviou mensageiros e mobilizou os arameus que estavam do outro lado do rio, os quais chegaram a Elão, tendo à sua frente Sobaque, o chefe do exército de Hadadezer. Isso foi relatado a Davi, que reuniu todo o Israel, passou o Jordão e chegou a Elão. Os arameus dispuseram-se em linha diante de Davi e deram-lhe batalha. Mas os arameus fugiram diante de Israel, e Davi destruiu 700 carros deles e matou 40.000 homens. Ele venceu também a Sobaque, seu general, que morreu naquele mesmo lugar. Assim que todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, assinaram a paz com Israel e lhes ficaram sujeitos. Desde então, os arameus não mais se atreverão a socorrer os amonitas. Segunda campanha amonita. O pecado de Davi no retorno do ano, na época em que os reis costumam fazer a guerra, Davi enviou Joabe, e com ele a sua guarda e todo o Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que, numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. E era muito bonita a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher, e lhe disseram: Ora, é Betsabeia, filha de Eliom e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxessem. Ela veio ter com ele, e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe: Envia-me Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe, e o exército, e a guerra. Depois Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio e depois recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio com todos os guardas do seu senhor e não foi para a sua casa. Informaram disso a Davi. Urias, disseram-lhe, não desceu à sua casa. Davi perguntou a Urias: Não chegaste de viagem? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: A arca, Israel e Judá habitam em tendas, o meu chefe Joabe e a guarda do meu senhor acampam em campo raso, e irei eu à minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher. Tão certo como Deus vive e como tu próprio vives, eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: Fica hoje ainda aqui, e amanhã te despedirei. Urias ficou ainda aquele dia em Jerusalém. No dia seguinte, Davi o convidou a comer e beber em sua presença, e o embriagou. À tarde, Urias saiu e deitou-se em sua cama, no mesmo lugar em que dormiam os guardas do seu senhor, e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a remeteu por intermédio de Urias. Escreveu ele na carta: Coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha a morrer. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar a Joabe, e morreram alguns do exército, da guarda de Davi. E Urias, o heteu, morreu também. Joabe mandou a Davi um relatório sobre todos os pormenores da batalha e deu esta ordem ao mensageiro: Quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: Por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabíeis que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerubaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho, do alto da muralha e ele morreu, em Tebes? Porque vos aproximastes da muralha, então dirás: O teu servo Urias, o heteu morreu também. O mensageiro partiu e, logo à chegada, relatou a Davi toda a mensagem de que Joabe o havia encarregado. Davi encolerizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: Por que chegastes tão perto da muralha da cidade para o combate? Não sabíeis que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerubaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu, em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: Aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós os fizemos recuar até a entrada da porta, mas os arqueiros dispararam do alto das muralhas sobre os teus guardas, e alguns dos guardas do rei caíram mortos, e o teu servo Urias, o heteu, morreu também.
Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse caso, a espada devora tanto num como no outro lado. Redobra o ataque contra a cidade, e destrói-a. Anima-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo, Urias, morrera, ficou de luto por seu esposo. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, levou-a para a sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho. Mas a ação que Davi praticara desagradou a Deus. Natã repreende Davi. Arrependimento de Davi. Deus mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse: havia dois homens na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com os seus filhos, comeu do seu pão, bebeu no seu copo, dormindo no seu colo, era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: tão certo como Deus vive, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha, por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz Deus, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor, eu coloquei nos teus braços as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Porque desprezaste Deus e fizeste o que lhe desagrada. Tu feriste a espada a Urias, o heteu, sua mulher, tomaste-a por tua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Agora, a espada não mais se apartará da tua casa porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Deus: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres, debaixo dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo o Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra Deus. Então Natã disse a Davi: por sua parte, Deus perdoa a tua falta, não morrerás. Mas, por teres ultrajado a Deus com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E Natã o deixou. Morte do filho de Betsabeia. Nascimento de Salomão. Deus feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e ela caiu gravemente enferma. Davi implorou pelo menino, jejuou, ficou junto dele, e passou a noite prostrado no chão. Os dignitários da sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, mas recusou e não tomou alimento nenhum com eles. No 7º dia, o menino morreu. Os oficiais de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que o menino tinha morrido. Diziam: quando a criança estava viva, nós lhe falamos e ele não nos ouviu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá fazer algum mal. Davi notou que os seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. Perguntou-lhes Davi: o menino morreu? E eles responderam: sim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Deus e se prostrou. Voltou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Disseram-lhe os seus oficiais: que fezes aí? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, e agora que a criança morreu tu te levantas e te alimentas. Ele respondeu: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe? Talvez Deus tenha piedade de mim e a criança viva. Agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar. Eu, sim, irei aonde ele está, mas ele não voltará para mim. Davi consolou Betsabeia, sua mulher. Foi ter com ela e deitou-se com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Salomão. Deus o amou e o deu a saber pelo profeta Natã. Este o chamou de Gededias, segundo a palavra de Deus. Conquista de Rabá. Joabe, entretanto, atacou Rabá dos Amonitas e se apoderou da cidade real. Joabe enviou então mensageiros a Davi, para dizer: eu ataquei Rabá e me apossei da cidade das águas.
Agora reúne o resto do exército, acampa contra a cidade e toma-a, para que não seja eu que a conquiste, e lhe dê o meu nome. Davi reuniu todo o exército e foi a Rabá, e tomou a cidade de assalto. Ele tirou da cabeça de Melcom uma coroa, que pesava 1 talento de ouro. Trazia engastada uma pedra preciosa, que veio a ser ornamento na cabeça de Davi. O rei levou da cidade enorme quantidade de despojos. Quanto à sua população, fê-la sair e a colocou a manejar a serra, as picaretas ou os mateados de ferro, e a pôs no trabalho dos tijolos. Agiu da mesma forma com todas as cidades dos amonitas. Davi e todo o exército retornaram a Jerusalém. Se a história de Absalão Amnon ultraja sua irmã Tamar. Eis o que aconteceu depois disso. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era bonita e se chamava Tamar, e Amnon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Amnon se atormentou a ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, porque ela era virgem e ele não via nenhuma possibilidade de lhe fazer algo. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi, e Jonadab era um homem muito sagaz. Ele lhe disse: Que acontece, filho do rei, que cada manhã estás tão abatido? Não me dás o que há. Amnon lhe respondeu: É que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe disse: Mete-te na cama, finge que estás doente e, quando teu pai vier ver-te, dir-lhe-ás: Permite que a minha irmã Tamar me sirva o alimento e prepare o prato na minha presença, para que o veja e coma depois da sua mão. Então Amnon deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo, e Amnon disse ao rei: Concede que minha irmã Tamar venha e prepare na minha presença 2 pasteizinhos, para que eu coma da sua mão. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vai ao quarto do teu irmão Amnon e prepara a sua refeição. Tamar foi aos aposentos de seu irmão Amnon. Ele estava deitado. Ela tomou a farinha, amassou-a e preparou os pastéis na sua presença. Depois levou-os ao fogo. Em seguida, pegou a panela e despejou-a no prato diante dele, mas ele não quis comer. Disse a Amnon: Manda embora toda essa gente para longe de mim. E todos saíram de junto dele. Então Amnon disse a Tamar: Traze o prato aqui e comerei da tua mão. Tamar trouxe os pastéis que fizera e os trouxe ao seu irmão, no quarto. Ao oferecer-lhe o prato, ele segurou-a e disse-lhe: Deita-te comigo, minha irmã. Mas ela replicou-lhe: Não, meu irmão. Não me violentes, porque não se procede assim em Israel, não cometas essa infâmia. Aonde iria esconder-me de vergonha? E tu serias como um infame em Israel. No entanto, fala ao rei, e ele não se recusará a entregar-me a ti. Ele, porém, não quis ouvi-la, dominou-a e com violência deitou-se com ela. Então Amnon irou-se sobremaneira. A aversão que lhe teve foi maior do que o amor com que a tinha amado. E Amnon lhe disse: Levanta-te. Vai-te embora. Ela lhe respondeu: Não, meu irmão, expulsar-me será pior do que o mal que me fizeste. Mas ele não quis ouvi-la. Chamou o criado que o servia e lhe disse: Livra-me desta moça. Põe-na fora daqui e fecha a porta. Ela trajava uma túnica especial que antigamente usavam as filhas do rei ainda solteiras. O criado a pôs para fora e fechou a porta. Tamar apanhou o pó da terra e o pôs na cabeça, rasgou a túnica, pôs as mãos na cabeça, e se foi gritando. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Esteve o teu irmão Amnon contigo? Agora, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angusties dessa maneira. E Tamar ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou indignado, mas não quis castigar o seu filho Amnon, porque o amava por ser o seu primogênito. Quanto a Absalão, não falou mais com Amnon, porque Absalão estava cheio de ódio contra ele, por causa da violência que fizera contra sua irmã Tamar. Absalão manda assassinar Amnon e foge. 2 anos mais tarde, Absalão mandou convidar todos os filhos do rei a se reunirem em Baal-Azor, nas propriedades de Efraim, onde ele tinha seus tosqueadores. Absalão veio ao rei e disse: O teu servo tem tosqueadores. Peço ao rei e a seus oficiais que se dignem aceitar o convite para irem lá estar comigo. O rei respondeu a Absalão: Não, meu filho, não devemos ir todos juntos para não te sermos pesados. Absalão insistiu, mas ele não quis ir e lhe deu a sua bênção.
Absalão pediu-lhe então: permite, ao menos, que meu irmão Amnon venha conosco. O rei lhe perguntou: por que iria ele contigo? Mas Absalão insistiu, e ele consentiu que Amnon partisse com ele e com todos os filhos do rei. Absalão preparou uma recepção real e deu esta ordem aos seus servos: prestai atenção, quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho e eu vos disser, feri a Amnon, então o matareis. Não tenhais medo, não sou eu que vos estou ordenando fazê-lo. Tende coragem e sede valentes. Os servos de Absalão fizeram com Amnon como lhes tinha sido ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, montou cada qual no seu animal e fugiram. Quando ainda estavam a caminho, este rumor chegou aos ouvidos de Davi: Absalão matou todos os filhos do rei, não ficou um só. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, o filho de Sama, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não acredite o meu senhor que todos os jovens filhos do rei morreram, porque só Amnon está morto. Absalão prometeu fazer isso desde o dia em que Amnon ultrajou a sua irmã Tamar. Agora, pois, o senhor meu rei não fique com a ideia de que todos os filhos do rei perecerão. Não, só Amnon está morto e... Absalão fugiu. O moço que estava de sentinela, levantando os olhos, viu uma tropa numerosa que avançava no caminho de Baurim. A sentinela foi anunciá-lo ao rei: eu vi homens que vêm descendo pelo caminho de Baurim, ao lado da montanha. Então Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei que estão chegando, foi como o teu servo havia dito que aconteceu. Mal acabava de falar, vieram entrando os filhos do rei e se puseram a gritar e a chorar, também o rei e todos os seus oficiais choraram muito alto. Absalão se refugiou na casa de Tolmai, filho de Amilda, rei de Gessur. O rei guardou o luto por seu filho todos os dias. Joabe negocia a volta de Absalão. Absalão tinha fugido e fora para a casa de Gessur, e ali ficou 3 anos. O espírito do rei cessou de se enfurecer contra Absalão, porque já se consolara da morte de Amnon. Joabe, filho de Sarvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão. Então Joabe mandou buscar em Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: peço-te isto, que finjas estar de luto, vistas roupa de luto, não te perfumes, como se fossas uma mulher que, depois de muitos dias, continua de luto por um morto. Irás à casa do rei e lhe farás este discurso. E Joabe lhe disse as palavras que ela devia dizer. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei, caiu com o rosto em terra e se prostrou, e disse: salva-me, ó rei. O rei lhe perguntou: que tens? Ela respondeu: pobre de mim. Eu sou viúva. Meu marido morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles discutiram no campo, não havia ninguém para o separar, e um feriu o outro e o matou. Então toda a família se levantou contra a tua serva e disse: entrega-nos o fratricida, para que o executemos como preço da vida do seu irmão, que ele matou, para que eliminemos também o herdeiro. E assim eles apagarão a brasa que me resta, para não deixar mais ao meu marido nem nome nem sobrevivente na face da terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu próprio darei ordens acerca do teu problema. A mulher de Tecoa disse ao rei: Senhor, meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida, o rei e o seu trono estão inocentes. Respondeu o rei: traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. Disse ela: lembra-te, ó rei, de Deus teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Então ele disse: tão certo como Deus vive, não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça do teu filho. Então a mulher acrescentou: que seja permitido à tua serva dizer ainda uma palavra ao senhor meu rei, e ele respondeu: fala. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado, pois, porque decidiu o rei, contra o povo de Deus, não consentir na volta daquele que ele tinha desterrado. Todos morremos e, como as águas que se derramam na terra não se podem mais recolher, assim Deus não reanima um cadáver. Que o rei faça voltar o proscrito para que não continue longe dele.
Agora, se a tua serva veio narrar ao senhor meu rei este caso, foi porque me amedrontaram e tua serva pensou, falarei com o rei e talvez ele se dignará realizar o pedido da sua serva, pois o rei livrará a sua serva das mãos do homem que procura subtrair a herança de Deus de mim e de meu filho. A tua serva disse, que a palavra do senhor meu rei nos traga o sossego, porque o meu rei é como o anjo de Deus para discernir o bem e o mal. Que Deus teu Deus esteja contigo. Então, tomando a palavra, o rei disse à mulher: Peço-te que não ocultes de mim o que vou te perguntar. Respondeu a mulher: Fale o senhor meu rei. Então o rei disse: Não está a mão de Joabe atrás de tudo isso que me vieste contar. Respondeu a mulher: Tão certo como vives tu, senhor meu rei, ninguém poderá desviar-me para a direita nem para a esquerda de tudo o que afirmou o senhor meu rei. Sim, foi o teu servo Joabe que me deu a ordem, e foi ele que pôs na minha boca todas as palavras que a tua serva te disse. Foi para disfarçar a apresentação deste caso que o teu servo Joabe assim agiu, mas o meu senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Está bem, eu faço isso, vai e traze de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois, Joabe disse: O teu servo sabe hoje que encontrou graça aos teus olhos, senhor meu rei, pois o rei executou a palavra do seu servo. Joabe se pôs a caminho, foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Contudo, o rei disse: Que se recolha à sua casa, não será recebido por mim. Assim Absalão se retirou para a sua casa e não foi recebido pelo rei. Alguns dados sobre Absalão em todo o Israel: não havia ninguém que fosse tão belo como Absalão, ao qual se podiam fazer muitos elogios, da planta dos pés ao alto da cabeça ele era sem defeito. Quando cortava o cabelo no fim de cada ano ele costumava cortá-lo, quando pesava muito, e por isso o cortava, ele pesava e o seu peso era de 200 siclos, pelo peso do rei. Absalão tinha 3 filhos e uma filha, que se chamava Tamar. Era uma linda mulher. Absalão obtém o perdão. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então Absalão mandou convocar Joabe para que o enviasse ao rei, mas ele não quis ir, convocou-o a segunda vez, e ainda Joabe não quis ir. Disse, então Absalão aos seus servos: Vedes ali, ao lado do meu, o campo de Joabe, no qual há cevada. Ide e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo no campo. Joabe veio procurar Absalão na sua casa e lhe disse: Por que puseram fogo no campo que me pertence? Absalão respondeu a Joabe: Mandei chamar-te para te dizer: Vem cá, quero enviar-te à presença do rei com esta mensagem, porque, afinal, vim de Gessur. Melhor teria sido se não tivesse saído de lá. Agora, portanto, quero ser recebido pelo rei, e, se sou culpado, que ele me condene à morte. Joabe se apresentou ao rei e lhe relatou tais palavras. Então ele chamou Absalão. Este foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra diante dele. E o rei beijou a Absalão. As intrigas de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão providenciou para si um carro e cavalos, e 50 homens corriam diante dele. Levantando-se de manhã bem cedo, Absalão ficava à beira do caminho que vai dar à porta, e toda vez que algum homem que tinha algum processo tencionava ir ao tribunal do rei, Absalão o interpelava e lhe perguntava: De que cidade és? O homem respondia: O teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e justa, mas não encontrarás ninguém que te escute da parte do rei. Absalão continuava: Quem me instalará como juiz no território? Todos os que tiverem processos e pleitos no tribunal venham a mim, e eu lhes farei justiça. E quando alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão agia desse modo com todo o Israel que apelava ao tribunal do rei, e Absalão ia seduzindo o coração dos homens de Israel. Revolta de Absalão. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz a Deus. Porque, quando eu estava em Gessur, em Eram, o teu servo fez este voto: se Deus me conceder voltar a Jerusalém, prestarei um culto a Deus em Hebrom. Disse-lhe o rei: Vai em paz. Ele se pôs, então, a caminho, para ir a Hebrom.
Absalão mandou emissários a todas as tribos de Israel para dizer-lhes: quando ouvirdes o som da trombeta, dizei uns aos outros: Absalão se fez rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Sendo convidados, e vindo inocentemente, de nada estavam informados. Absalão mandou chamar na cidade de Gilo, Aquitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, e com ele ofereceu os sacrifícios. A conjuração se avolumava e se fortalecia, e a multidão dos partidários de Absalão ia aumentando. Fuga de Davi. Alguém veio dizer a Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para Absalão. Então Davi disse a todos seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: levantemo-nos e fujamos. Doutra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que se apresse ele e nos ataque, nos destrua e passe a cidade ao fio da espada. Responderam-lhe os oficiais do rei: qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, aqui estamos ao teu serviço. O rei partiu a pé, com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para guardá-lo. O rei saiu a pé com todo o povo, e se detiveram na última casa. Todos os seus oficiais se mantinham ao seu lado. Todos os sereteus, todos os feleteus, Etai e todos os gateus que tinham vindo de Gate, 600 homens, iam adiante do rei. O rei disse a Etai, o gateu: por que vieste conosco? Volta e fica com o rei, porque és um estrangeiro e exilado do teu país. Chegaste ontem e hoje eu te faria andar errante conosco, quando vou à aventura. Volta e procura levar contigo os teus irmãos, e tenha Deus para contigo misericórdia e bondade. Mas Etai respondeu ao rei: pela vida de Deus e pela vida do Senhor meu rei, onde quer que estiver o Senhor meu rei, seja para a vida, seja para a morte, ali estará também o teu servo. Então Davi disse a Etai: vem e passa. E Etai de Gate passou com todos os seus homens e toda a multidão que estava com ele. E todos choravam em alta voz. O rei se deteve à margem do ribeiro do Cedre, e todo o povo desfilou diante dele na direção do deserto. O destino da arca. Ali estavam também Sadoc e todos os levitas que transportavam a arca de Deus. Puseram a arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Sadoc: torna a levar a arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Deus, ele me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se porém, ele disser: tu me desagradas, aqui estou, faça de mim o que lhe aprouver. O rei disse ao sacerdote Sadoc: vede. Tu e Abiatar voltai em paz à cidade, com os vossos 2 filhos, Aquimaas teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede. Eu permanecerei caminhando pelos trilhos do deserto, aguardando notícias vossas. Sadoc e Abiatar levaram, pois, a arca de Deus de volta a Jerusalém, e ali ficaram. Davi se certifica da colaboração de Cusai. Caminhava Davi chorando, pela encosta das oliveiras, a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava levava a cabeça coberta e subia chorando. Informaram então a Davi que Aquitofel estava entre os que conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: o Deus fez que sejam insensatos os conselhos de Aquitofel. Ao chegar Davi ao cume, lá onde se adora a Deus, eis que veio ao seu encontro Cusai, o Araquita, amigo de Davi, veio com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Disse-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: serei teu servo, Senhor meu rei, até aqui servi teu pai, agora eu te servirei, então confundirás os conselhos de Aquitofel. Sadoc e Abiatar, os sacerdotes, não ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relatá-lo-ás aos sacerdotes Sadoc e Abiatar. Ali estarão também os seus 2 filhos, Aquimaas, de Sadoc, e Jonatas, de Abiatar. Tudo o que observardes me comunicareis por intermédio deles. Cusai, o amigo de Davi, entrou na cidade quando Absalão chegava a Jerusalém. Davi e Siba. Havia Davi passado um pouco adiante do cume, quando Siba, o servo de Meribal, veio ao seu encontro com um par de jumentos albardados, levando uma carga de 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas da estação e um odre de vinho. O rei perguntou a Siba: que queres fazer com isso? Siba respondeu: os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os moços comerem, e o vinho para os que estiverem cansados no deserto.
Perguntou o rei: E onde está o filho do teu senhor? E Siba respondeu ao rei: Ficou em Jerusalém porque disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então o rei disse a Siba: Tudo o que Meribaal possui é teu. Siba disse: Eu me prostro diante de ti. Possa eu encontrar graça aos teus olhos, senhor meu rei. Semei maldiz a Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, surgiu um homem, membro do mesmo clã da família de Saul, cujo nome era Semei, filho de Gera, e saiu proferindo maldições. Atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi, e por isso todo o exército e todos os valentes se puseram à sua direita e à sua esquerda. Semei amaldiçoava a Davi com estas palavras: Vai-te! Vai-te! Homem sanguinário, bandido! Deus fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. Assim fez Deus, tirando das tuas mãos a realeza para dá-la a teu filho Absalão. Estás entregue à tua própria maldade, porque és homem sanguinário. Abisai, filho de Sárvia, disse então ao rei: Porque este cão morto há de ficar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei respondeu: Que tenho convosco, filhos de Sárvia? Se ele amaldiçoa e se Deus lhe ordenou, amaldiçoa a Davi, quem poderia dizer-lhe: Por que fezes isso? Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais: Vede, o filho que saiu das minhas entranhas busca a minha morte. Com mais razão, este benjaminita. Deixai que amaldiçoe, se Deus lhe ordenou que o fizesse. Talvez Deus considere a minha miséria e me restitua o bem pelas maldições de hoje. Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Semei ia andando ao lado da montanha, paralelamente a Davi, e, enquanto andava, proferia maldições, atirava pedras e jogava terra para o ar. O rei e todo o povo que o acompanhava chegaram extenuados e lá tomaram fôlego. Cusai une-se a Absalão. Absalão entrou em Jerusalém com todos os homens de Israel, e Aquitofel estava com ele. Assim que Cusai, o araquita, amigo de Davi, se aproximou de Absalão, Cusai disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão, porém, disse a Cusai: É essa a grande afeição que tens pelo teu amigo. Por que não foste com o teu amigo? Cusai respondeu a Absalão: Não, aquele com quem quero estar é aquele a quem Deus e este povo e todos os homens de Israel escolheram, com esse permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não é seu filho. Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão e as concubinas de Davi. Absalão disse a Aquitofel: Consultai-vos, que faremos? Aquitofel respondeu a Absalão: Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio, todo o Israel saberá que te tornaste odioso a teu pai, e a coragem de todos os teus partidários aumentará. Armou-se então uma tenda no terraço do palácio, e Absalão esteve com as concubinas de seu pai aos olhos de todo o Israel. O conselho que Aquitofel dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus. Assim era o conselho de Aquitofel, tanto para Davi como para Absalão. Cusai desfaz os planos de Aquitofel. Aquitofel disse a Absalão: Dá-me permissão de escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Cairei sobre ele quando estiver cansado e sem coragem, e o assombrarei, e todo o povo que estiver com ele fugirá. Então ferirei mortalmente o rei e farei que se volte para ti todo o povo, como vem a noiva ao seu esposo. Tu só queres a morte de um homem e todo o povo escapará. A ideia agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Contudo, disse Absalão, consultai ainda a Cusai, o araquita. Ouçamos também o que ele pensa. Cusai veio a Absalão, e Absalão lhe disse: Aquitofel falou desta maneira. Devemos fazer o que ele recomendou. Se não, dá o teu parecer. Cusai respondeu a Absalão: Desta vez, o conselho de Aquitofel não é bom. E Cusai prosseguiu: Tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são valentes e estão enfurecidos, como fica a heça a que se tiram as crias. Teu pai é um guerreiro e não deixará o exército dormir de noite. Agora mesmo está escondido em alguma gruta ou em algum outro lugar. Se, logo no começo, houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente que tem um coração semelhante ao de um leão perderá a coragem, porque todo o Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são também.
Eu, portanto, aconselho que todo o Israel, desde Dan até Bersabeia, se reúna em torno a ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que se encontre e cairemos sobre ele como o orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo o Israel levará cordas para essa cidade, e com elas a arrastaremos até a torrente, de modo que não se possa encontrar lá nem sequer um seixo. Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Cusai, o Araquita, é melhor do que o de Aquitofel. É que Deus tinha determinado fazer malograr o engenhoso plano de Aquitofel, para fazer cair a desgraça sobre Absalão. Então disse Cusai aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Aquitofel deu tal e tal conselho a Absalão e aos anciãos de Israel, porém eu aconselhei de tal e tal modo. Agora, pois, enviai urgentemente aviso a Davi dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser destruídos o rei e todo o exército que o acompanha. Davi, avisado, atravessa o Jordão. Jonatas e Aquimaas estavam postados junto à fonte do pisoeiro. Uma serva iria avisá-los e eles então iriam avisar o rei Davi, pois eles não podiam ser vistos entrando na cidade. Mas um moço os viu e levou a notícia a Absalão. Então os dois partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim. Havia um poço no pátio e eles desceram para dentro dele. A mulher tomou um pano e o estendeu sobre a boca do poço e espalhou por cima grão descascado, e assim ninguém percebeu nada. Vieram os servos de Absalão, entraram na casa daquela mulher e perguntaram: onde estão Aquimaas e Jonatas? A mulher lhes disse: passaram por aqui em direção à água. Eles procuraram e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Quando eles partiram, Aquimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: levantai-vos e passai depressa o rio, porque esta foi a ideia que Aquitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se, então, a caminho e cruzaram o Jordão. Ao nascer do sol não havia ninguém que já não estivesse do outro lado do Jordão. Quando Aquitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou-o e partiu para a sua casa na cidade. Pôs em ordem a sua casa e depois se enforcou, e morreu. Foi sepultado no túmulo de seu pai. Absalão atravessa o Jordão. Davi em Maanaim. Davi tinha chegado a Maanaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão colocara Amasa na chefia do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Jetra, o ismaelita, e que se tinha unido a Abigail, filha de Jessé e irmã de Sárvia, a mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam no território de Galaad. Logo que Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodabar, e Berzelai, o Galadita, de Rogelim, trouxeram colchões, tapetes, copos e vessos de barro. Havia trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, coalhada, queijos de leite de vaca e de ovelha, que ofereceram a Davi e ao povo que o acompanhava, para que se alimentassem. Com efeito, eles haviam dito: o exército sofreu fome, cansaço e sede no deserto. Derrota do exército de Absalão. Então Davi passou revista às tropas que o acompanhavam e colocou no seu comando chefes de 1000 e chefes de 100. Davi dividiu o exército em 3 corpos, um terço nas mãos de Joabe, um terço nas mãos de Abisai, filho de Sárvia e irmão de Joabe, e um terço nas mãos de Itai, de Gate. Depois Davi disse às tropas: eu também seguirei convosco para a guerra. Mas as tropas disseram: tu não deves partir, porque, se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção, e se morrer a metade de nós, não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi: farei o que vos parecer bem. O rei se pôs ao lado da porta enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1000. O rei deu esta ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: tratai o moço Absalão com brandura, por amor de mim. Todo o exército ouviu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito de Absalão. O exército saiu a campo, aberto ao encontro de Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. O exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi, e houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens.
A luta se estendeu por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a espada. A morte de Absalão aconteceu que Absalão foi por acaso esbarrar com a guarda de Davi. Absalão ia num burro, que se meteu debaixo dos galhos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se no carvalho e ele ficou suspenso entre o céu e a terra enquanto o animal passava. Alguém o viu e veio dizer a Joabe: acabo de ver Absalão suspenso num carvalho. Respondeu Joabe: pois se o viste, por que não o mataste ali mesmo? Eu te daria agora 10 siclos de prata e um cinturão. O homem, porém, replicou a Joabe: mesmo que pusesses nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não levantaria a mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei te ordenou, e também a Abisai e a Itai, por amor de mim, tratai com brandura o moço Absalão. Se eu mentisse a mim mesmo, do rei nada se oculta, e tu te terias conservado à distância. Então Joabe disse: não quero ficar perdendo tempo contigo. Tomou então 3 dardos e os lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo entre os galhos do carvalho. Logo chegaram 10 jovens, escudeiros de Joabe, e golpearam Absalão até que o mataram. Joabe mandou soar então a trombeta, e o exército cessou de atacar Israel, porque Joabe conteve o exército. Pegaram Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa no meio da mata e jogaram em cima um montão de pedras. Todo o Israel fugiu, cada qual para a sua tenda. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si a estela que está no Vale do Rei, porquanto dizia: não tenho filhos que conservem a memória do meu nome, e por isso deu seu nome àquele monumento, que ainda hoje é conhecido como o monumento de Absalão. A notícia é levada a Davi, disse Aquimaas, filho de Sadoc: vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Deus lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Mas Joabe lhe replicou: hoje não serás portador de uma alegre mensagem, no outro dia sim, porque hoje a nova não é boa, pois o filho do rei está morto. E Joabe disse ao Cuxita: vai relatar ao rei tudo o que viste. O Cuxita se prostrou diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaas, filho de Sadoc, insistiu ainda e disse a Joabe: haja o que houver, eu também quero ir atrás do Cuxita. Joabe respondeu: para que vais correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás com isso. Ele replicou: seja como for, correrei. Então Joabe lhe disse: vai, pois. E Aquimaas partiu correndo pelo caminho da planície e ultrapassou o Cuxita. Davi estava sentado entre as 2 portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, estendeu a vista e notou um homem que vinha correndo, sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei, e o rei disse: se é um só, é que traz boas notícias nos lábios. Quando já vinha se aproximando, a sentinela avistou outro homem que vinha correndo, e a sentinela que estava sobre a porta gritou: vem outro homem que corre sozinho. E Davi disse: esse é ainda um mensageiro de bom augúrio. Disse a sentinela: eu reconheço o modo de correr do primeiro, é como corre Aquimaas, filho de Sadoc. O rei disse: e um homem de bem, e vem para dar uma boa notícia. Aquimaas aproximou-se do rei e disse: paz. Prostrou-se, o rosto em terra diante do rei, e disse: bendito seja Deus teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o Senhor meu rei. O rei perguntou: vai tudo bem com o moço Absalão? E Aquimaas respondeu: eu vi um alvoroço no momento em que Joabe, servo do rei, mandou o teu servo, mas não sei o que era. Disse o rei: passa e coloca-te ali. Ele obedeceu e esperou. Logo chegou o Cuxita e disse: recebe, senhor meu rei, a boa notícia. Deus te fez justiça hoje livrando-te de todos os que se levantavam contra ti. O rei perguntou ao Cuxita: vai tudo bem com o moço Absalão? E o Cuxita disse: que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do senhor meu rei e todos os que se têm levantado contra ti para te fazerem mal. O sofrimento de Davi. Então o rei tremeu. Subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. E dizia entre soluços: meu filho Absalão. Meu filho. Meu filho Absalão. Por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Meu filho. Avisaram a Joabe: o rei chora e se lamenta por causa de Absalão.
A vitória, naquele dia, se transformou em luto para todo o exército, porque o exército compreendeu naquele dia que o rei estava em grande angústia por causa de seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como faria um exército coberto de vergonha por estar fugindo no meio do combate. O rei tinha o rosto coberto e clamava em alta voz: Meu filho Absalão! Absalão, meu filho! Meu filho! Joabe se aproximou do rei, no interior da casa, e lhe disse: Tu cabras hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que hoje salvaram a tua vida, a dos teus filhos e das tuas filhas, a das tuas mulheres e das tuas concubinas, porque amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Pois demonstraste hoje que chefes e soldados nada são para ti, porque agora sei que, se Absalão estivesse vivo e nós todos mortos hoje, tu acharias tudo muito bem. Vamos, rogo-te, sai e fala aos teus soldados, porque, eu juro por Deus, se tu não saíres, não haverá ninguém que passe contigo esta noite, e isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta. E anunciou-se a todo o exército: Eis que o rei está assentado à porta, e então todo o exército se reuniu diante do rei. Preparação para a volta de Davi. Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Em todas as tribos de Israel, todos discutiam. Dizia-se: Foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos, foi ele quem nos salvou da mão dos filisteus, e agora teve de fugir da terra, para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? O que se dizia em todo o Israel chegou aos ouvidos do rei. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Falai assim aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa. Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Porque seríeis os últimos a trazer o rei de volta. E direis a Amasa: Não és tu osso meu e minha carne. Que Deus me faça este mal e acrescente este outro, se não estiveres para sempre ao meu serviço como chefe do exército, em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram dizer ao rei: Vem, tu e todos os teus servos. Episódios da volta. Semei. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Judá tinha chegado a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. A toda pressa, Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, desceu com os de Judá ao encontro do rei Davi. Vinham com ele 1000 homens de Benjamim. Siba, servo da casa de Saul, os seus 15 filhos e os seus 20 servos desceram com ele antes do rei ao Jordão e prepararam tudo para fazer passar a família do rei e agradar-lhe. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei, quando ele atravessava o Jordão, e disse ao rei: Que o meu senhor não me tenha por culpado. E não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o senhor meu rei saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração. Porque o teu servo reconhece que pecou, e hoje sou o primeiro de toda a casa de José a descer perante o senhor meu rei. Abisai, filho de Sárvia, tomou então a palavra e disse: Não é certo que Semei merece a morte por ter amaldiçoado o ungido de Deus. Mas Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Sárvia, para que vos torneis hoje meus adversários? Poderia ser alguém condenado à morte hoje em Israel. Não tenho hoje a garantia de que sou rei sobre Israel. O rei disse a Semei: Não morrerás, e o rei o jurou. Meribal, o filho de Saul, tinha também descido perante o rei. Não tinha lavado os pés nem as mãos, nem aparado o bigode, nem tinha lavado a sua roupa desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que voltou em paz. Tendo chegado de Jerusalém perante o rei, este lhe perguntou: Por que não vieste comigo, Meribal? Ele respondeu: O meu servo me enganou, senhor meu rei. O teu servo lhe havia dito: Sela a minha mula, vou montá-la e irei com o rei, porque o teu servo é aleijado. Ele caluniou o teu servo perante o senhor meu rei. Mas o senhor meu rei é como o anjo de Deus, fez o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a família de meu pai merecia do senhor meu rei somente a morte, contudo recebeste o teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho, pois, de implorar ainda ao rei? O rei disse:
Por que continuar falando? Eu decido que tu e Siba repartais as terras. Meribal disse ao rei, fique ele com tudo, pois o senhor meu rei voltou em paz à sua casa. Berzellai, o galadita, tinha descido de Rogelim e acompanhado o rei até o Jordão, a fim de despedir-se dele no Jordão. Berzellai era muito idoso, tinha 80 anos. Havia ele, quando o rei passou por Maanaim, acudido à manutenção do rei, porque era um homem muito rico. Disse, pois, o rei a Berzellai, continua comigo e eu te proverei com o que precisares em Jerusalém. Mas Berzellai respondeu ao rei: quantos anos me restam de vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Estou agora com 80 anos. Poderei distinguir o que é bom do que é mal. Sente este teu servo sabor no que come ou bebe. Poderei ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras. Porque seria o teu servo agora um peso para o senhor meu rei. O teu servo passará o Jordão com o rei, mas por que me daria o rei tal recompensa? Permite ao teu servo que dali retorne, morrerei na minha cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Camaão, fique ele com o senhor meu rei, e fez com ele o que bem te aprouver. Disse o rei, continue Camaão comigo então, e farei por ele o que te agradar, e tudo o que me pedires eu lhe farei por ti. Todo o povo passou o Jordão, e então o rei passou, beijou a Berzellai e o abençoou, e Berzellai voltou para a sua casa. Judá e Israel disputam o rei prosseguiu em direção a Gilgal, e Camaão foi com ele. Todo o povo de Judá acompanhava o rei, e também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram, porque os nossos irmãos, os homens de Judá, se apossaram de ti, e fizeram passar o Jordão ao rei, à sua família e a todos os homens de Davi com ele. Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel, é porque o rei é mais aparentado comigo. Por que te irritas por isso? Comemos nós a expensas do rei. Ou nos trouxe ele alguma porção? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, eu tenho 10 partes no rei, e, além disso, sou teu primogênito, porque me desprezaste. E não fui eu o primeiro a promover a volta do meu rei. Mas as palavras dos homens de Judá foram mais ofensivas do que as dos homens de Israel. Revolta de Seiba. Ora, havia ali um homem vagabundo chamado Seiba, filho de Boere, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse, não temos parte com Davi, nenhuma herança temos no filho de Jessé. Cada qual para as suas tendas, ó Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seiba, filho de Boere, mas os homens de Judá ficaram junto do seu rei, do Jordão até Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio, e as pôs em confinamento, provendo-lhes a manutenção, sem jamais delas se aproximar, e elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. Assassínio de Amasa. O rei disse a Amasa, convoca os homens de Judá. Dou-te 3 dias para te apresentares aqui. Partiu Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do limite que lhe fora estabelecido. Então Davi disse a Abisai, Seiba, filho de Boere, é de hoje em diante mais perigoso para nós do que Absalão. Toma, pois, os guardas do teu senhor e acossa-o de medo, para que não alcance as cidades fortificadas e não nos escape. Após Abisai, partiram também Joabe, os Sereteus, os Feleteus e todos os homens valentes. Eles deixaram Jerusalém para perseguir Seiba, filho de Boere. Estavam perto da grande pedra que se acha em Gabaão, quando apareceu Amasa à frente deles. Ora, Joabe trajava sua roupa militar com o cinto de que pendia a espada na bainha, a qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa, vais bem, meu irmão? Com a mão direita, segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que Joabe tinha na mão, e este lhe cravou no abdômen, derramando-se-lhe as entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe um segundo golpe, e Amasa morreu. Joabe e seu irmão Abisai partiram em seguida perseguindo Seiba, filho de Boere. Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse, quem é amigo de Joabe e é por Davi siga a Joabe. Amasa jazia ali no meio do caminho, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam, aquele moço tirou Amasa do caminho e o pôs no campo e cobriu-lhe o corpo com um manto, porque ele observou que todos os que passavam perto dele se detinham.
Depois que Amasa foi afastado para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo a Joabe na perseguição de Seiba, filho de Boere. Fim da revolta. Seiba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel-Bemaca e todos os bocritas. Eles se reuniram e foram também após ele. E vieram e o cercaram em Abel-Bemaca e levantaram junto à cidade um terrapleno, que chegava até o muro, e todo o exército que estava com Joabe se esforçava por derrubar a muralha, solapando-a. Então uma mulher sensata gritou de dentro da cidade: ouvi! Escutai! Dizei a Joabe: aproxima-te, que te quero falar. Ele se aproximou e a mulher perguntou: és tu Joabe? Ele respondeu: sim, sou eu. Ela lhe disse: escuta a palavra da tua serva. Ele respondeu: escuto. Então ela disse: antigamente era assim que se dizia: quem quiser saber pergunte em Abel e em Dan se acabou o que os fiéis de Israel tinham estabelecido. E tu pretendes destruir uma cidade e metrópole em Israel. Por que queres acabar com a herança de Deus? Respondeu Joabe: longe de mim querer destruir ou arruinar. Não é disso que se trata, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seiba, filho de Boere, se revoltou contra o rei, contra Davi. Basta que o entregueis, e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: pois bem. Jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. A mulher falou do assunto a todo o povo como lhe ditava o seu bom senso, e degolaram a Seiba, filho de Boere, e jogaram a cabeça a Joabe. Então ele mandou soar a trombeta e se afastaram da cidade, e cada um foi para a sua tenda. Joabe, porém, voltou para Jerusalém, para junto do rei. Os altos oficiais de Davi. Joabe era o comandante supremo do exército. Banaias, filho de Joiada, comandava os Sereteus e os Feleteus. Adoram controlava a Corvéia. Josafá, filho de Ailud, era o arauto. Siva era secretário. Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. Além desses, também Ira, o Jairita, era sacerdote de Davi.